Olá, Iodins, tudo bem com vocês, meus irmãos? Paz de Yahshua, Yahshua seja com vocês. Meus irmãos, hoje a gente vai estudar sobre o primeiro milagre de Yahshua Mashiach. Qual foi o primeiro milagre que o nosso Salvador fez diante do povo, para o povo crer nele, para poder os discípulos estar seguindo ele. Bom, a gente precisa analisar as escrituras, buscar elas, né, e entender, ver a lógica da verdade. Por quê? Porque tudo há uma lógica, tudo, né, precisa se concretizar. Por exemplo, 2 mais 2 são 4, então há uma lógica nisso. Então a mesma coisa que nem eu digo para vocês assim, ó, muitos falam que impossível completar, né, um cubo mágico. Sim, não, quer dizer, não é impossível completar esse cubo, porque existe uma lógica, existem movimentos que a gente precisa estudá-la. A gente precisa analisá-lo para poder completar. As escrituras sagradas, elas acontecem o quê? Se a gente não buscar, não entender, não ver o que se passa em capítulos e versículos, notas de rodapé, a gente vai ficar confuso. A gente não vai conseguir chegar na lógica. Tá entendendo? É a mesma coisa se você pegar, sem estudar isso aqui na mão, você não vai conseguir completar. Porque você precisa estudar os movimentos, precisa saber analisar. É a mesma coisa que eu venho falando para vocês, buscar e analisar as escrituras. Qual foi o primeiro milagre de Yahshua? Enquanto vocês vão observar eu fazendo o cubo mágico, eu vou estar fazendo um vídeo para vocês desse estudo. Acompanhe ele até o final, porque Yahshua vai te mostrar a lógica dessa verdade. Qual foi o primeiro milagre dele? No Evangelho suposto João, no capítulo 2, no versículo 1, diz assim, ó, no terceiro dia houve um casamento em Canaã, na Galileia, e a mãe de Yahshua estava lá. Yahshua foi convidado para casamento e os discípulos também. Ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento havia acabado. Então a mãe de Yahshua disse, eles não têm mais vinho. Respondeu Yahshua, o que queres de mim, mulher? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra para purificação dos judeus, cada um contendo de 2, 3 medidas. E Yahshua disse, enchei as talhas de água. Eles a encheram até a borda. Então lhes disse, tirai agora e levai ao mestre da sala. Eles levaram. Quando o mestre da sala provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde vinha, mas sabia os serventes que haviam retirado água. Chamou o noivo, ele disse, todo homem serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já estão embriagados, serve o inferior. Tu guardaste o vinho bom até agora. Esses princípios dos sinais Yahshua fez em Canaã da Galileia, e se manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Depois disso, descendo de Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali ficaram apenas alguns dias. Pegando as escrituras sagradas, ela vai estar completa. Que nem este cubo mágico, tudo completo. Mas se a gente começa a folhear, começa a mexer, começa a ficar tudo bagunçado, tudo virado, sem entender, como é que a gente consegue completar um grande entendimento de estudo das escrituras sagradas? Como é que a gente consegue entender essa linha de raciocínio que diz as escrituras? Porque agora acabamos de ver, né, em João, no capítulo 2, no versículo 1 ao 12, falando sobre suposto milagre, que disse o primeiro, que é um milagre que os discípulos viram e creram nele, né, que sua mãe vive acompanhando, é o que diz nesse suposto evangelho. Só que a gente entendendo as escrituras, a gente analisando, mexendo para poder ter o conhecimento da verdade, eu quero estar puxando com vocês aqui em Marcos, no capítulo 1, no versículo 16, que diz assim, ó, caminhando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, irmão de Simão, lançaram a rede ao mar, pois eram pescadores. Disseram Yahshua, vinde em meu seguimento, e farei de vós pescadores de homem. E imediatamente, deixando a rede, eles o seguiram.
Aqui, meus irmãos, é um sinótico que está confirmando um milagre aonde aconteceu diante dos discípulos. Está também afirmando que eles não eram ainda discípulos, pois foram a vocação dos primeiros 4 discípulos de Yahshua. Então ali eles viram o primeiro milagre de Yahshua Mashiach. Vamos puxar mais as escrituras para a confirmação deste estudo, dizendo que esse milagre ele foi feito por primeiro, sem antes mesmo os discípulos saberem quem era Yahshua Mashiach. Agora, meus irmãos, eu quero que vocês entendam, né, o porquê deste vídeo, para mostrar para vocês que há lógica, que há um raciocínio. Vamos junto comigo aqui entender. Em João ali está dizendo que o primeiro milagre foi a água com o vinho. E ali creram nele. Então, puxar então Lucas, no capítulo 5, no versículo 1 já, para a gente poder estar entendendo. Porque eu quero que os irmãos entendam, em nome de Yahshua Mashiach, este raciocínio, que ele é lógico, ele é verdadeiro, como este cubo mágico que eu acabei de completar diante dos seus olhos. Lucas capítulo 5, no versículo 1, diz o seguinte: certa vez em que multidões se comprimia ao redor dele para ouvi-lo, a palavra de Yahweh, à margem do lago de Genesaré, viu 2 pequenos barcos parados à margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e levavam as redes. Subindo num dos barcos, o de Simão pediu-lhe que se afastasse um pouco para a terra, para sentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos a noite inteira, sem nada apanhar, mas porque mandas, lançarei as redes. Fizeram isso e apanharam tamanha quantidade de peixes que suas redes se rompiam. Fizeram então sinais aos sócios dos outros barcos para virem em seu auxílio. Eles vieram e encheram os 2 barcos ao ponto de quase afundarem. À vista disso, Simão, Pedro, atirou-se aos pés de Yahshua, dizendo: afasta-te de mim, mestre, porque sou pecador. O espanto, com efeito, se apoderara dele e de todos os que estavam em sua companhia, por causa da pesca que haviam acabado de fazer, e também de Tiago e de Alrana, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E Yahshua, porém, disse a Simão: não tenhas medo, doravante serás pescador de homens. E então reconduziam os barcos à terra, e deixando tudo, eles o seguiram. Então, meus irmãos, vendo dentro das Escrituras essa linha de raciocínio, a gente consegue estar entendendo que este foi o primeiro milagre diante dos discípulos, pois eles não haviam seguido ele, eles não estavam ainda seguindo, pois eles ainda estavam em seus trabalhos, ainda estavam, né, fazendo o que o dia a dia tinha que fazer. Bom, irmãos, vamos finalizar esse estudo pegando agora a narração que está escrito no suposto Evangelho de João, no capítulo 21. A narração que fala do milagre dos peixes na rede, ali na frente dos discípulos, ali no mar. Vai estar dizendo assim, ó: depois disso, Yahshua manifestou-se novamente aos discípulos às margens do mar de Tiberíades. Aqui já é outro mar. Manifestou-se assim: estavam junto deles Simão, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã da Galiléia, os filhos de Zebedeu, e 2 outros de seus discípulos. Simão Pedro lhe disse: vou pescar. Eles disseram: vamos nós também contigo. Saíram, subiram ao barco e naquela noite não apanharam nada. Ao amanhecer, Yahshua estava de pé na praia, mas os discípulos não sabiam quem era Yahshua. Como é que os discípulos não vão saber quem eles estão seguindo? Então Yahshua disse: jovens, acaso tende alguns peixes? Responderam: não. Disse-lhes: lançai a rede direita do barco e achareis. Lançaram então e já não tinham força para puxar por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo que Yahshua chamava, disse-lhe então: Pedro,
é o mestre? Simão Pedro, ouvindo dizer, é o mestre, vestiu-se a roupa, porque estava nu. Ué, eles saíram de madrugada lá até buscar peixe, tudo, pescar, mas ele saiu pelado? Porque aqui está dizendo que Simão estava nu e atirou-se ao mar. Os discípulos, que não estavam longe da terra, mas cerca de 200 covados, vieram com o barco arrastando a rede com o peixe. Quando soltaram a terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixes e pão. E Yahshua disse, trazei alguns peixes que apanharam. Simão subiu então ao barco, arrastou a rede, e a rede cheia de 153 peixes grandes. Aqui já tem até a contagem dos peixes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Yahshua, vinde comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar, quem és tu, porque sabiam que era Yahshua. Irmãos, aqui está mostrando, várias contradições, se vocês forem poder entender. Está falando do milagre, como está falando lá em Marcos, que aconteceu, e que está falando também em Lucas. Mas não está sendo narrado certo. Por quê? Porque foi manipulado. É a mesma coisa que nem eu vim falando para vocês. Se vocês não analisar, porque pegando assim, a verdade está aqui. Vocês vão folhear ela. Vocês vão demorar para encontrá-la. Por isso que tem que ter análise e busca. Até o apóstolo Shaul vem analisar as escrituras, se esforçar para isso. Para a gente poder estar entendendo. Estudar, analisar, buscar a lógica, a linha de raciocínio, para a gente poder aprender. Porque o que o ser humano faz, o homem todo é capaz de fazer, mas agora o que o Yahweh dos Exércitos faz, o homem não é capaz de fazer. Que esse estudo abre sua mente e que a partir de hoje você possa estar entendendo e passando para os seus irmãos que o primeiro milagre de Yahshua não foi água com vinho, que isso daí é uma heresia do suposto quarto evangelho. O primeiro milagre dele, vocês viram, que foi quando ele se encontrou a primeira vez com os discípulos para chamá-lo para segui-lo. Não como está narrando aqui no suposto Evangelho de João. Que aos exércitos seja com vocês, lhe abençoando sempre, lhe dando força. Compartilhe este vídeo, comentem, se inscrevam no canal se é novo e vão acompanhando mais vídeos. Até o próximo vídeo, meus irmãos. Um grande abraço e vamos seguir firme, forte, segurando a nossa coroa, analisando, estudando, buscando para ter mais conhecimento, chegar na linha de raciocínio que é para ser chegado. Tende o mesmo pensamento, porque se a gente tiver vários pensamentos, a gente vai estar com uma verdade e uma mentira. Uma verdade e uma mentira. E não vai ser bom, porque há uma só verdade. E essa é a verdade, é a lógica das escrituras sagradas. Não é o homem que faz. Há uma só verdade. E esta verdade tem que ser falada. E eu estou aqui para poder falar em nome de Yahshua. Até, meus irmãos.